Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos encerrando essa semana e vamos concluir aí a correção das atividades que foram solicitadas na segunda-feira. Se você ainda não enviou as atividades, faça isso no e-mail maxnayara@yahoo.com. As atividades da disciplina de língua portuguesa devem ser encaminhadas neste e-mail, vocês que estão no online. Quem está no presencial eu visto na escola, mas no nono ano nós não temos alunos no presencial, né? Então, registrem as atividades de vocês e encaminhem para o e-mail antes de fazer a correção. Essa é a orientação que é dada aí diariamente desde o início do ano, tá bom? O plantão de dúvidas acontece das 7 às 11, também como vocês já têm conhecimento. Então, se você tem alguma dúvida a respeito dos conteúdos, a respeito das atividades, entre em contato nesse período, certo? Das 7 às 11 nos dias em que temos aula, como hoje, na sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer a correção das atividades do livro de Gênero, Leitura e Análise, aí páginas 28 a 30. E nós vamos fazer a leitura de um texto chamado O Apanhador de Desperdícios. Nós vamos entrar aí na poesia contemporânea. Vamos falar também nessa videoaula sobre a literatura contemporânea, tá bom? Então vamos lá. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse o formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Nós temos aí um poema de Manuel de Barros, que é um nome muito expressivo na literatura contemporânea. Quando nós falamos em literatura contemporânea, em poesia contemporânea, né, a palavra contemporânea tem a ver com os dias atuais, né? Aqui nós fizemos a leitura de um poema, né, de uma poesia contemporânea. E nós podemos observar que a estrutura não é como nós costumamos estudar poesia, né? Poesia costuma ter rima, métrica, separados versos ali em estrofes e tal, e aqui não tem isso, né? Observamos aqui, ó, o tamanho dos versos, né? Uns grandes, outros menores, não percebemos rimas aqui. Tudo isso é característica da poesia contemporânea. Aqueles padrões, aquela estrutura, métrica, rima, aqui não tem disso, né? Cada autor tem as suas características, cada autor fala sobre um tema, e aqui nós vamos falar, né, fazer as atividades, fazer a correção das atividades sobre esse poema do Manuel de Barros, O Apanhador de Desperdícios. Eu oriento vocês a fazer a leitura mais de uma vez dele para compreender bem, tá bom? Aqui ele vai falando que ele dá valor às coisas que hoje em dia parecem não ter tanto valor assim, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, nós queremos informações, né, de maneira demasiada e rápido, por isso que as redes sociais, né, a todo momento bombardeiam ali informações,
e a maioria das notícias, né, que são as que mais chamam a atenção, são notícias ruins, né? É de guerra, de assalto, violência, de doença, principalmente agora com essa pandemia, né? Mas é o que as pessoas mais consomem, né? Enfim, e ele vai dizendo que dá valor às coisas simples, ele dá valor à velocidade da tartaruga, mais valor à velocidade da tartaruga do que a velocidade dos mísseis, né, que são incrivelmente velozes. Enfim, então é um poema aí, uma poesia contemporânea e nós podemos tirar aí várias conclusões e interpretações aí de cada verso do poema. Vamos trabalhando as atividades e se você tiver alguma dúvida ou algo que você quiser compartilhar a respeito desse poema ou outro poema contemporâneo, você pode entrar em contato comigo durante o plantão e nós podemos conversar a respeito. E falando em Manuel de Barros, aqui nós temos uma obra dele, né? O Meu Quintal é Maior do que o Mundo, de Manuel de Barros. Esta antologia reúne poemas de todas as fases do escritor, oferecendo um panorama abrangente de sua produção literária. Em mais de 70 anos de ofício, Manuel redesenhou os limites da linguagem e seus sentidos. Agora vamos para as nossas atividades, para refletir o texto. Então, nós fizemos aí a leitura do texto. Se for possível, faça mais de uma vez a leitura dele, para nós fazermos as atividades, respondermos aqui as atividades. Porque a maioria das questões, elas são de resposta pessoal. Aqui nós temos sugestões de resposta, mas é a partir da sua interpretação, da sua análise, da sua conclusão a respeito do texto, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Manuel de Barros trata de forma singular em suas poesias daquilo que passa despercebido pelas pessoas ou é tratado com menor importância no mundo moderno. Como eu disse, ele fala que ele dá mais valor ao caminhar a rapidez da tartaruga do que a dos mísseis. Para nós, hoje em dia, é muito mais importante a velocidade, né? Tudo tem que ser rápido, a internet tem que ser rápida, a informação tem que ser rápida. Eu mando a mensagem, eu quero que a pessoa já me responda. Fiquei sabendo que aconteceu algo, eu já tenho que buscar o máximo de informações possíveis. Então, a velocidade, a rapidez, né, ela está presente aí na nossa sociedade e isso é indiscutível. E quando nós falamos em poesia contemporânea, poesia dos dias atuais, é claro que ela reflete isso, seja fazendo uma crítica, seja falando sobre ela, né? Nós vamos ver melhor as características da literatura contemporânea, da poesia contemporânea mais à frente, tá bom? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, ele fala aí daquilo que passa desapercebido, que as pessoas não dão tanta importância assim nos nossos dias, em nossa sociedade, no mundo moderno. No poema O Apanhador de Desperdícios, é possível identificar essa valorização por meio de qual linguagem? A contrastiva, para deixar claro as diferenças entre as características do mundo atual, da atual modernidade e natureza, contrastivo, de contraste. B, refinada, com neologismos que desmerecem elementos do mundo moderno. O que são neologismos? São novas palavras, e essas palavras estão desmerecendo o mundo moderno? Ou C, hiperbólica, hipérbole, exagero, uma figura de linguagem. Tá vendo que nós precisamos relembrar aí de várias coisas que nós estudamos nos anos anteriores? Hiperbólica, para exagerar o mundo parado com elementos de grandeza. D, simples e modesta, porém cheia de expressão no uso de metáforas. Agora, olha, a linguagem que ele usou foi simples e modesta, sem exageros, sem muitas formalidades ali, porém cheio de expressão no uso de metáforas. Metáforas também é uma figura de linguagem. Quando nós trabalhamos poema, figuras de linguagem estão aí em praticamente
todos, né? Então, nós precisamos nos lembrar aí da linguagem figurada, das figuras de linguagem, porque vamos nos deparar. E para entendermos aí o texto, nós precisamos relembrar e saber identificar essas figuras de linguagem no texto. Letra E, referencial, para criticar o atual mundo digital e sem referências à antiguidade. A linguagem referencial é aquela utilizada basicamente para informar, ela traz informações, né? Então, esse texto ele é informativo para criticar o atual mundo digital e sem referências à antiguidade. Pessoal, a questão correta é a letra D, porque ele usa uma linguagem extremamente simples e modesta. Nós podemos perceber aqui na leitura do texto, nós conseguimos compreender claramente aqui o que ele diz, né? Uso a palavra para compor meus silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. Olha a simplicidade na utilização das palavras. E outra coisa, cheio de metáforas. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Ou seja, naquela época, antigamente, quando não tínhamos internet, não tínhamos tecnologia, as pessoas apreciavam o que? O canto dos passarinhos, a natureza. Então, vamos voltar aqui. Ele faz referências à antiguidade, ele não utiliza linguagem referencial, nem hiperbólica, nem refinada, nem contrastiva. É uma linguagem simples e modesta, porém cheia de expressão no uso de metáforas. Letra D é a resposta da primeira questão. 2. Leia o fragmento a seguir. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Durante a leitura, é possível perceber o contraste que o autor dá aos termos que ele quer colocar em oposição. Quando o autor utiliza o adjetivo desimportante para qualificar as coisas que ele aprecia, o que na realidade ele quer dizer? Ele está falando aqui, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes, mas que na nossa sociedade, no mundo em que vivemos, é visto como desimportante, né? Que não tem tanta importância assim. Então, aqui você vai colocar com suas palavras o que você compreende por isso, mas aqui nós temos sugestão de resposta, né? Espera-se que você perceba que o autor quer dar ênfase às coisas simples, que são tidas como desimportantes, né? No lugar das coisas tecnológicas que a modernidade trouxe à tona. A volta que é do campo é uma marca forte do poema de Manuel de Barros. Então, aqui é uma característica da escrita de Manuel de Barros. Nós vamos ver mais à frente que os autores, eles têm certas características, né? Seus textos têm certas características. Manuel de Barros, então, ele tem essa escrita aí mais bucólica, né? Relembrando ao campo e tal. Vamos agora para a próxima questão. Leia os excertos do poema e responda as perguntas que seguem. Vamos ler os trechos aqui. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Terceira questão. Ao ler os trechos selecionados, podemos entender mais do autor e do seu posicionamento no que tange as pessoas de hoje em dia, quanto ao contato com as tecnologias. O que você entende
segundo o trecho, das características pessoais que o autor usa para falar de si quando ele usa a expressão atraso. Olha só, olha o que ele diz. Tenho em mim um atraso de nascença. Como assim um atraso de nascença? Já que ele não tem os mesmos gostos, né? Não é da informática, como ele mesmo diz ali no texto, ele deveria ter nascido num tempo em que não havia informática, em que essa rapidez, essa necessidade aí do logo, do agora, não era tão latente, né? Então, quando ele diz atraso, tenho em mim um atraso de nascença, nós entendemos isso, né? Que ele tem uma visão que hoje em dia não existe mais, né? Não é tão comum assim. Sugestão de resposta. O autor faz uma crítica às pessoas de hoje em dia que nascem conectadas à internet. Pessoal, quem já ouviu, né, essa expressão, né, que as crianças já nascem no celular? É basicamente isso, né? Até para entreter as crianças hoje em dia, elas já, antes mesmo de aprender a escrever, antes mesmo de aprender a falar, elas já estão mexendo em celulares, em computadores, enfim. Enquanto ele, o autor, se considera atrasado por ser conectado à natureza e não à internet, não a essas tecnologias. Sua conexão, olha a utilização aí desse termo na resposta, é bem expressivo, né? Conexão. Quando falamos em conexão hoje em dia, já lembramos o quê? Internet, né? A conexão dele é com aquilo que é simples e de natureza viva, seguindo na contramão do restante das pessoas, do restante de nós, né? De vocês, principalmente. É que é uma tecnologia aí que parece que o celular é a mão, né? O celular não sai da mão. Quarta questão. O autor usa a expressão aparelhado para dizer de sua ligação com a natureza. Como você pode relacionar essa expressão com a tecnologia criticada no contexto do texto? Lá no trecho ainda ele diz: eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. E nós, qual é o nosso aparelho aí, né, nos dias atuais? Os aparelhos eletrônicos, né, o aparelho celular, todos tecnológicos, né? Então ele faz aí uma brincadeira com essa expressão, né? Espera-se que o aluno compreenda que o autor faz uma brincadeira com a expressão aparelho eletrônico, dizendo que sua ligação com as coisas que gosta são aparelhadas, ou seja, semelhantes aos aparelhos eletrônicos. Ele foi aparelhado para gostar de passarinhos. Quinta questão. Por que eu não sou da informática? Eu sou da invencionática. O trecho selecionado contém uma palavra que pertence à classe dos neologismos, ou seja, uma palavra criada por um autor com licença poética para aquele texto. Neologismo, nova palavra. Então, ele criou uma palavra nova e colocou ali. Que palavra é essa? Invencionática. Tem todo um contexto, tem toda uma intenção aí dentro do nosso texto, né? Dentro do texto do Manuel de Barros. Descubra qual é essa palavra e explique o seu significado dentro do contexto do poema. Qual é a palavra, pessoal? Nós já falamos, né? Invencionática. De onde vem essa palavra? Vem de invenção. Eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Temos sugestão de resposta, né? Espera-se que o aluno compreenda que o neologismo do trecho é a palavra invencionática, na qual há a junção da palavra invenção com informática. E no contexto do texto, ela pode ter o significado de que o autor busca resolver seus problemas do cotidiano a partir da invenção que parte da sua imaginação, ao contrário do convencional, que seria a busca pelo auxílio de aparatos tecnológicos da informática. A informática é o recurso que nós utilizamos para resolver diversos problemas, né? Porque nós queremos a solução
pronta, vindo da internet. Ele não, ele é da invencionática, né? É uma sugestão de resposta. Será que essa invencionática também não tem a ver com o seu processo criativo como autor, escritor, né? Pode ser também, é sugestão de resposta aí para o nosso texto, tá bom? Vamos passar adiante. Agora, nós já terminamos aí a correção das atividades sobre o texto de Manuel de Barros. Agora nós vamos falar um pouco sobre a poesia contemporânea e o rap. Aqui nós temos a capa do nosso terceiro capítulo do livro de língua portuguesa. Aqui nós temos a abertura, aqui o que nós vamos trabalhar, né? Poesia contemporânea e rap. Que nós temos uma imagem aí, né, que faz referência a esse contexto. Aqui, o que estudaremos neste capítulo? Características e funções da poesia contemporânea e do rap, pronomes relativos, orações subordinadas adjetivas e pontuação das orações subordinadas adjetivas. Lembrando que vamos dar continuidade aí ao período composto por subordinação. Já terminamos o estudo das orações subordinadas substantivas, agora vamos passar para as adjetivas. E eu tenho uma boa notícia para vocês. São apenas duas e elas são muito tranquilas de serem identificadas, de serem diferenciadas umas das outras, tá bom? Vocês vão adorar, tenho certeza. Caracterizando o gênero. A literatura contemporânea é a manifestação que classifica os autores e as obras que dialogam com o presente. Então, se nós estamos falando de contemporânea, de contemporaneidade, nós estamos falando do presente, dos dias atuais, marcadas pela ousadia de seus experimentos e pelas rupturas estéticas em divergência com tradições anteriores. Portanto, o termo contemporâneo apresenta uma natureza fluida, visto que em variados momentos da linha do tempo da história da arte, essa categorização foi usada para se referir a artistas que dialogavam com as suas respectivas gerações. Então, contemporâneo é algo dos dias atuais. Antigamente, havia o contemporâneo da época. Hoje, nós vivemos o contemporâneo. Lá na frente, vai ser vivido também. Então, ainda não há um nome, uma nomenclatura específica para esse período em que nós estamos vivendo, né? Para essa literatura que nós estamos vivendo, nós estamos apreciando, que nós vamos estudar, né? Lá na frente, quem sabe, né, já terá um nome, né? Chamado também de pós-moderna, enfim. Neste capítulo, estudaremos a poesia contemporânea e o rap. São os gêneros que nós trabalharemos, tá bom? Aí aqui nós temos os conhecimentos prévios, né? Durante a sua trajetória escolar, você teve contato com obras literárias de diversas épocas e estilos, né? A literatura, ela tem as chamadas escolas literárias, né? Não é um termo muito correto de se utilizar, mas para facilitar de forma didática aí é utilizado esse termo, né? E nós temos trovadorismo, renascimento, nós temos modernismo, surrealismo, enfim, isso vocês vão estudar de forma profunda no ensino médio. Vocês já vão começar o ensino médio estudando trovadorismo, certo? E vocês vão estudando essas escolas, né, chamadas escolas, esses períodos que a literatura tem determinada característica, tem determinada função, objetivo, enfim, vou estudar isso de forma mais profunda lá no ensino médio. Aqui, só para nós sabermos, né, que a literatura ela vai se organizando aí, né, no decorrer da história, no decorrer do desenvolvimento da sociedade, das crenças, e ela vai se transformando. Ela foi se transformando, e hoje nós temos a literatura contemporânea, né, e nós vamos ver as características mais à frente, né? Muitas delas classificadas como clássicas, outras como contemporâneas. As clássicas nós já remontamos ao passado, aquilo que ficou marcado aí nas antigas escolas literárias, os textos, os autores clássicos, as obras clássicas, e nós temos as contemporâneas, que são as atuais.
né? O que você entende por esses conceitos? Te falei, né? O clássico é o mais antigo e o contemporâneo atual. Mas você, quando você vê esses termos aí, ouve ou lê, você entende o que deles, sobre eles? 2. Que tipo de produção literária você imagina que irá encontrar ao ler uma obra dita contemporânea? 3. Nas atividades em sala que envolvem leitura, você prefere obras contemporâneas ou de outros estilos? Justifique com exemplos. 4. É possível notar diferenças entre obras clássicas e contemporâneas? Com certeza, né? Mas são perguntas aí para você ir refletindo. 5. Você conhece algum poeta contemporâneo? Seus escritores favoritos se encaixariam nessa categoria? Como nós vamos saber, né? Estudando aí o que é a literatura e a poesia contemporânea. Vamos lá. O que é literatura contemporânea? É a literatura dos dias atuais, aqui, assim como já foi dito aqui em alguns momentos aqui na aula. Então, a literatura dos dias atuais é a literatura contemporânea. Não há um nome específico definido para esse período que estamos vivendo aí. É por isso é chamada de literatura contemporânea, um termo bem genérico. Chamada também de pós-modernismo, porque nós tivemos aí, né, a última escola literária foi o modernismo, agora nós estamos vivendo o pós-modernismo. Não há uma definição quanto à data de seu início, não sabe se foi nos anos 60 ou 90, cada fonte que a gente procura tem uma informação. Então, não há aí um consenso em relação ao seu início, né? A data de seu início. E não há um estilo predominante, porque nas outras escolas literárias nós tínhamos estilos característicos, né? Daquelas obras. Aqui não há um estilo predominante, né? Pois cada artista apresenta algumas peculiaridades. Estamos vivendo em um momento em que as características e as modas são transitórias e tudo passa muito rápido, né? Mudam muito rápido. Antigamente, de uma escola literária para outra, passavam-se muitos e muitos anos, décadas. Agora, hoje em dia, tudo muda muito rápido, né? As modas vêm e vão, né? Em relação à música mesmo, nós temos aí às vezes um estilo musical, uma música que está em alta, e daí ao mesmo tempo passa um tempinho e já decai e já vem outro estilo e já vem outra música. Então tudo isso é muito rápido, tudo transita muito rápido, e isso com certeza reflete nas artes, na literatura. Nós estamos na era da diversidade, vários interesses e estilos convivendo juntos. Então, tudo isso reflete a literatura, né? A literatura, ela tem aí influências sociais, históricas, ideológicas, e tudo isso com esse período que nós estamos vivendo, que há muita diversidade, é tudo muito transitório, com certeza é refletido aí na nossa literatura. A literatura brasileira contemporânea engloba as produções do final do século XX e da primeira metade do século XXI, sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. Observe, multiplicidade de tendências. Então, quando nós falamos em literatura contemporânea, nós encontramos com esses termos: multiplicidade de tendências, diversidade, transitoriedade. Ela reúne um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa. E o que é a prosa, gente? São os contos, crônicas, romances, novelas, etc. Do período. Muitas características da literatura contemporânea estão relacionadas com o movimento modernista. Por exemplo, a ruptura com os valores tradicionais. Nós não falamos ao ler o poema lá de Manuel de Barros que não há aquela questão
de rima, métrica, as estrofes ali organizadinhas, não tem isso, porque é uma ruptura, é um movimento de ruptura com o tradicional, com o clássico. Entretanto, a identidade nesse momento não é mais uma busca, sendo revelada por uma crise existencial do homem pós-moderno. Aí nós temos aqui, antes de passarmos à frente um pouco, deixa eu falar com vocês. Nós estudamos aqui, nos capítulos anteriores, o conto social e o conto psicológico. Eles são exemplos aí de prosa contemporânea, né? Nós não vimos nos contos psicológicos ali que há uma trama interna, algo psicológico, vai falar da angústia, do abandono, da solidão, enfim, são questões trabalhadas aí da contemporaneidade, né? Reveladas pela crise existencial do homem pós-moderno. Então, tanto o conto social quanto o conto psicológico que nós trabalhamos, já refletem aí a literatura brasileira contemporânea, a literatura contemporânea. Agora nós vamos para a poesia e também o rap. E nós podemos observar, né, que são literaturas que estão bem engajadas com questões sociais e também com questões psicológicas, emocionais, enfim. As principais características da literatura contemporânea são mistura de tendências estéticas, ecletismo. Então, não há aí uma característica, uma tendência estética, há uma mistura entre essas tendências. União da arte erudita e da arte popular. Então, há uma mistura e também uma união entre essas artes. Prosa histórica, social e urbana. Então, há esses temas aí são trabalhados, né? A questão social, principalmente urbana. Poesia intimista, visual e marginal. Temas cotidianos e regionalistas. Engajamento social e literatura marginal. Olha o engajamento social aí, lembra do nosso conto social? Experimentalismo formal. Técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, colagens, etc., formas reduzidas, mini-contos, mini-crônicas, etc. Intertextualidade e metalinguagem. Intertextualidade e metalinguagem nós estudamos aí em diversas situações, né? A intertextualidade é a presença de um outro texto, de um texto em outro. Temos aí diversas situações em que um texto clássico, né, a presença da intertextualidade, ele está presente em um texto moderno, né, um texto contemporâneo, tudo isso está presente. E a metalinguagem, a linguagem explicando a linguagem, por exemplo, um poema explicando a arte de produzir um poema, né? Então, isso está presente, são características, né, presentes aí nas obras contemporâneas. Vamos passar à frente. Aqui nós temos algumas fotinhas e os nomes aí de artistas contemporâneos. Nós temos o Ariano Suassuna, que viveu de 1927 a 2014. Nós temos aqui o Ariano Suassuna, ó, autor de O Alto da Compadecida, Antônio Calado, Cacaso, Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Coni, Cora Coralina, que ela é goiana, né, pessoal, é nossa artista aqui, Dalton Trevisan, Ferreira Goulart, Lia Luft, Milor Fernandes, Murilo Rubião, Nélia Pinon, Paulo Leninski, Rubem Braga. Então, são nomes aí da nossa literatura contemporânea. Aí aqui nós temos um trechinho, né, de Helena Collodi. Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Profundo, né? Você está fazendo o que da sua estrela? Você ainda não viu ou você está sendo sol? Está fazendo da estrela um sol? Vale a pena pensarmos sobre isso, né?
Agora o rap. O rap nós vamos falar aqui de forma rápida, tá bom? Depois acho interessante nós fazermos um trabalho aí aprofundado sobre o rap, né? Que está inclusive no próximo slide aí já a proposta desse trabalho, dessa pesquisa. E é algo bem atual, né? Bem comum. Vamos lá, a expressão rap provém da língua inglesa com o sentido de não sei pronunciar o inglês, né? Traduzido, ritmo e poesia, rhythm and poetry. Este estilo é assim denominado porque mescla um ritmo intenso com rimas poéticas, integrando o cenário cultural conhecido como hip hop. Nascido na Jamaica, ele se transformou em produto comercializável entre os norte-americanos. Quando nós pensamos em rap, geralmente o que nos vem à mente são os Estados Unidos, né? Mas na verdade ele nasceu na Jamaica. O rap desenvolveu-se entre as classes pobres dos Estados Unidos, particularmente entre os afro-americanos e os hispânicos, que ansiavam por uma sonoridade que traduzisse seu cotidiano e sua cultura. No início dos anos 70, na Jamaica, em meados da década de 60, o rap ganhou impulso com o aparecimento de equipamentos sonoros que eram dispostos ao ar livre nos guetos deste país, dando vida às festas produzidas nas ruas jamaicanas. Então, observe a questão da marginalidade, né? Enfim. Posteriormente, os bailes passaram a ter como cenários amplos locais até então usados como depósitos. Estas festas mais aprimoradas contavam não só com a presença de um DJ, mas também com a intervenção de um MC ou mestre de cerimônias, o qual incitava as pessoas com palavras de ordem rimadas, traduzindo geralmente questões de ordem sociopolítica, especialmente temas controvertidos. Então, quando nós falamos em rap, nós falamos em resistência também, né? Em questões sociais, questões políticas. E aí eu trouxe só isso para vocês até então, porque quero que vocês façam um trabalho, tá bom? No caderno mesmo, vocês vão pesquisar, né? Aí lá no caderno você vai fazer cabeçalho, vai colocar título, usar fontes diversas. Como assim usar fontes diversas? Você vai pesquisar em mais de um site, se você tiver alguma revista que fale sobre isso também, jornal, enfim. Não é para ir apenas num site, só no Wikipedia e pegar aquilo que está lá, não, tá bom? Faça uma pesquisa aí rica e detalhada. Mostrar organização, tá bom? Tudo isso conta na hora de ganhar a nota do trabalho, tá bom? Pesquise a origem e a história do rap, o que é o rap, locais em que está mais forte, em que há a maior tendência nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Jamaica, enfim, sua essência e tudo mais que encontrar, além de um exemplo. Pesquise aí, certo? O rap, uma letra, e coloque no seu caderno, na sua pesquisa. E aqui nós terminamos a nossa videoaula. Antes de encerrarmos aqui, nós vamos passar para o livro de língua portuguesa. Nós vamos falar rapidamente ali sobre a proposta de produção textual que vocês devem fazer e também a atividade sobre pontuação das orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Então, vamos trabalhar aqui, livro de língua portuguesa, páginas 101, 102 e 105. Vamos lá. Aí, aqui nós temos a proposta de produção textual. Vamos explicar detalhadamente aqui a proposta para não surgirem dúvidas. A seguir, você vai analisar a sinopse do enredo de um conto psicológico muito conhecido, Eu Estava Ali Deitado, do escritor mineiro Luiz Vilela. O conto traz duas narrativas paralelas, uma exterior, aparente, e outra interior, psicológica. Nós sabemos que essa é uma característica do conto psicológico. Na primeira, Carlos está deitado em sua cama. Ele observa as coisas que estão ao seu redor, as roseiras que vê pela janela, as venezianas, etc.
está sofrendo devido ao fim de seu relacionamento com Miriam, narrativa interior. Sua mãe o procura no quarto, preocupada com seu desânimo. Oferece almoço, mas ele rejeita. A mãe e o pai de Carlos almoçam em silêncio. Depois, o pai vai até o quarto de Carlos, procura conversar com ele e o convida para um passeio, mas ele também não aceita. O pai sai e Carlos continua deitado, pensando em Miriam. Para tentar esquecê-la, ele conta até 500, recorda o nome de todas as capitais do Brasil e da Europa, relembra o nome de diversos rios e montanhas, se remexe na cama várias vezes. No final do conto, Carlos se surpreende novamente, olhando as roseiras e as venezianas da janela, exatamente como no início do conto. A proposta. Como você certamente percebeu, no enredo desse conto de Luiz Vilela, a narrativa se passa com pouquíssimas ações. Destacam-se o monólogo interior que o personagem central Carlos trava consigo mesmo e seus estados psicológicos de prostração total devido ao fim de seu relacionamento com Miriam, narrativa paralela. Agora, sua missão será produzir um conto psicológico com base nesse enredo, procurando realizar as duas narrativas propostas, uma exterior e outra psicológica. Importante! Elabore outro conflito psicológico para o personagem protagonista. Ao final do trabalho, produza um título para o seu conto e com os colegas e o professor, leia o conto de Luiz Vilela que trabalharemos no encerramento deste capítulo. Então, você vai fazer aí um conto utilizando esse enredo, né? Ele está ali, deitado e tal, mas você vai criar um outro conflito psicológico, né, para esse personagem protagonista. Seja alguma reprovação, a perda de alguém, a briga, o rompimento de alguma amizade, enfim, vai criar outro conflito para ele, tá bom? E depois dessa produção, nós vamos fazer a leitura do conto que está no encerramento do capítulo e vamos ver aí a diferença, né, entre o seu e o do Luiz Vilela. Aí, antes de começar o texto, né, o planejamento, como será a situação inicial do conto? Como serão os personagens secundários? Qual será o conflito psicológico vivenciado por Carlos? Como será o desenlace desse conflito? Procure caracterizar física e psicologicamente seu protagonista, mostrando ao leitor como ele está se sentindo. Se ele está triste, angustiado, amuado, ele está deitado na cama, enfim. Quem será o antagonista? O que ele fará para atingir o protagonista e desencadear a narrativa interior? Né? Talvez seja algum bullying que ele sofreu na escola, algo que ele viveu ali, né? O que vai desencadear essa narrativa interior, esse conflito psicológico vivido por ele? Como será o ambiente em que se desenvolverá toda a cena? E aqui a avaliação. Depois do seu texto pronto, você vai olhar, o texto está compreensível? Não precisa pegar texto do colega não, tá bom? Olhe o seu mesmo, faça uma autoavaliação. O texto está compreensível? O conto apresenta duas narrativas simultâneas, exterior e interior? A narração se passa em apenas uma cena? Os personagens estão bem caracterizados? O personagem principal enfrentou um conflito psicológico? Há um antagonista, o conflito psicológico teve um desfecho, então você vai observar isso, tá bom? Se precisar mudar algo, aperfeiçoar segundo essas questões aí, você vai mudando, tá bom? Até a versão final a ser entregue para mim. E agora, por fim, a página 105 do livro de língua portuguesa. É uma atividade sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas, né? Imagine que você está produzindo um conto psicológico e que acabou de escrever o parágrafo seguinte. Acordou preocupado com as dívidas, com o pouco dinheiro, com a falta de trabalho. O que mais o incomodava era o desespero de não conseguir o que queria, a sensação de paz. Passava horas pensando nisso. De vez em quando esquecia, por um segundo, mas logo voltava ao pensamento inicial, não encontrava saída. Ao reler o parágrafo, você percebeu que poderia ser bem mais expressivo no seu conto, detalhando mais os pensamentos, as ações, o desespero do personagem. Ora, esse problema pode ser resolvido de maneira muito interessante por meio do uso de orações subordinadas substantivas. Pensando nisso, reescreva esse parágrafo, transformando em orações substantivas os termos destacados em negrito.
use sua criatividade. Ao final, você verá como seu texto ficará mais atraente para seu leitor. Em tempo, observe a pontuação. Então, você vai transformar isso daqui em orações subordinadas substantivas. Por exemplo, acordou preocupado. Preocupado com o quê? Então, nós temos aí a necessidade de um complemento, né? Com as dívidas, mas não é oração, então tem que transformar em oração, né? Acordou preocupado com o dever das contas. Enfim, você vai transformar isso daí em oração, tá bom? Como nós transformamos em oração, hein? Colocando o verbo e elas desempenhando uma função sintática aqui, né? Esses termos já desempenham função sintática de objeto indireto, de aposto, enfim, de complemento nominal. Você vai só transformar em orações subordinadas substantivas, tá bom? A resposta é pessoal, cada um de vocês vai fazer de uma forma, tá bom? E é bem tranquilo. E deve observar a pontuação, né? A pontuação aqui deve ser mantida. Quando vamos separar aqui elementos com a mesma função sintática, quando elas estão enumeradas assim, coloca a vírgula. O aposto, ele precisa da pontuação. Aquilo que é complemento aqui, ó, entre o verbo e o complemento, nós não colocamos vírgula, então a pontuação deve ser mantida. Você vai só transformar aí em orações subordinadas substantivas, tá bom? E terminamos aqui. Agora sim, terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, participem aí do plantão. Estou disponível para atendê-los até às 11 horas, tá bom? De hoje. E na segunda-feira nosso plantão é presencial. Não deixe de mandar as atividades para o e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Então, até a próxima aula.